A carteirinha da OAB, ela não paga conta. O que vai te fazer pagar conta de fato é a ideia de eu tenho preparo e esse preparo atrai clientes. Fala, desbravadores da OAB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Hoje estou aqui com a professora Laiane Ramalho, ela vai estar falando um pouquinho com a gente sobre o exame da OAB, então vem com a gente. Professora, muito obrigado pela sua presença, muito bom te receber aqui. Professora Laiane, ela é especialista em docência universitária, é minha colega de trabalho lá na Faculdade Lions, aluna especial do mestrado de Direito Agrário, na UFG, e está na Faculdade Lions, já foi professora de Direito Penal, agora está mais na prática jurídica. Direito Penal, Direito Público, na área de Constitucional Administrativa e agora na prática jurídica. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite. Professora, como que foi a sua experiência na sua preparação para o exame da OAB? Eu costumo dizer que a minha preparação para a OAB foi atípica com relação aos outros candidatos que eu vejo. Principalmente na docência, a gente vê bastante alunos se debruçando mais no final do curso com relação à matéria, ao preparatório para a OAB, e muitos acreditando que podem levar a graduação de uma forma mais tranquila e que depois, buscando um cursinho, alguma coisa, vão lograr êxito no exame. Querem aprender todos os 5 anos em 3 meses. A gente sabe que isso não funciona. Não funciona. E ainda que funcione especificamente para o exame da ordem, o arcabouço de leitura que você tem que ter para o exercício da função de advogado, ele não vai se dar com um cursinho de 3 meses. Então eu acredito que o grande diferencial é o que eu fiz com relação ao exame. Eu fui uma aluna que eu digo que é atípica porque eu não fiz nenhum preparatório nem para a primeira fase, nem para a segunda fase. Eu vejo muitos alunos que às vezes logram êxito na primeira fase e depois na segunda fase precisam de um preparatório porque aí é a peça prática. E não tem uma experiência também, a maioria não faz estágio, nunca vira uma petição, né? E aí, eu desde o primeiro período eu tinha essa noção de que eu não queria advogar, eu tinha isso comigo, que eu queria concurso público, mas eu costumo dizer que a aprovação no exame da ordem é um rito de passagem. E um rito de passagem no sentido profissional, mas no sentido também pessoal, de você se sentir preparado para o que vai haver de desafios dali em diante na sua vida. Então, quando eu decidi que eu faria o exame, ainda que não exercesse a função de advogada, depois eu por um tempo acabei exercendo, e hoje não mais, mas naquele momento quando eu decidi que eu faria, independentemente dos concursos, eu optei por estudar resolvendo questões desde o início. E isso desde o primeiro período da faculdade. Desde o primeiro período. Então já estava pensando lá no final, que já sabendo que essa preparação agora ia gerar um resultado daqui 5 anos. Se você pega 3 meses de cursinho em carga intensa de horário, por que não diluir isso em 5 anos e estudar 30 minutos, 1 hora por dia, de forma tranquila, sabendo que quando eu chegar lá no final, eu já vou estar bem preparado e não vou ter mais a descarga da adrenalina, da ansiedade, porque isso só vem para quem está despreparado e tem receio do que vai enfrentar. Quando você tem noção de que você tem um bom preparo intelectual, a tranquilidade, o enfrentamento do problema, da questão, da OAB é outra. Então comigo foi assim, desde o primeiro período eu lembro que eu adquiri um livro de exercícios e eu respondi esse livro, inclusive de matérias que eu ainda não cursava, não pegava na graduação. Tinha matérias que, como direito agrário, que eu ia lá e dava uma leitura no resumo, tinha uma sinopse, eu lia um pouquinho aquilo e aí ia para as questões. E acabou que isso me preparou, inclusive, para a graduação. Quando eu tinha que enfrentar algumas matérias da faculdade, aquele assunto já não era um assunto novo para mim. Já tinha estudado então antes. O professor vinha, agregava, passava doutrina, orientação bibliográfica, mas a noção dos principais assuntos, dos principais tópicos daquela disciplina, eu já tinha estudado de alguma maneira. Isso agregou muito para mim, tanto para o exame da ordem, quanto para concurso, quanto hoje para o exercício da docência e no bate-papo com o cliente. Às vezes um cliente procura a própria noção de saber conversar sobre outras áreas do direito, outras ramificações do direito que não aquela que você exerce, passa para o cliente aquela noção, esse advogado é bem preparado, essa pessoa tem um nível intelectual maior. E isso não é florear, não é jogar confete na gente, é justamente a ideia de quanto mais eu me preparo, quanto mais eu leio, quanto mais conhecimento eu busco, melhor eu tô, mais bem preparado eu tô para poder enfrentar o mercado de trabalho, que é uma concorrência gigantesca. Então você tem que ter algum diferencial. Qual que é o diferencial que eu vejo para os futuros advogados, para quem nos assiste? É justamente a ideia de eu vou buscar o conhecimento no grau máximo que eu puder. E esse grau máximo não é no último período da faculdade. Quando eu estou preparando para a OAB, quando eu estou preparando o TCC, quando eu tenho que finalizar todas as questões burocráticas da faculdade, a preparação tem que se dar desde o primeiro momento na faculdade. Comecei o meu primeiro dia de aula, é ali que eu vou começar. Mas quando que você começou especificamente para o exame mesmo, para a prova? Porque eu sei que desde o primeiro período estava resolvendo questões, estava estudando, mas quando você falou, agora eu tenho que começar
estudar especificamente para a prova? No 8º período, que foi quando eu fui fazer a inscrição, naquela época podia no 8º período fazer, agora é no 9º, né? No 8º período, mas na verdade não é que podia fazer, é porque eu fiz a inscrição no 8º, a inscrição era em outubro, a prova foi em dezembro, a primeira fase, e a segunda fase foi em fevereiro. Então, quando eu fiz a segunda fase, eu já estava no 9º período. Esclarecer para ninguém achar que burlou o sistema. E aí, na época, no 8º período, no mês de julho, quando eu estava entrando para o 8º período, fiz a matrícula, escolhendo os professores do 8º período, e aí me bateu aquela ideia. E aí, eu gosto muito de direito administrativo, gosto muito de direito constitucional, mas tenho verdadeira paixão por penal. Eu costumo brincar com todos os meus alunos que o crime compensa. Eles sabem por que eu digo isso. E aí bateu aquela dúvida. Eu trabalho no Estado com direito público, naquela época já tinha uma noção, hoje eu trabalho com direito público, mas naquela época tinha uma noção, uma aproximação, por estar na gestão pública, tinha uma aproximação com o administrativo e com o constitucional, mas tinha a verdadeira paixão pelo penal. E aí, ao contrário da grande maioria que fica assim, o que é mais fácil fazer? Gente, não procura o que é mais fácil, procura o que você tem afinidade, é isso que vai realmente te fazer lograr êxito. Não é à toa que as disciplinas que mais reprovam são direito do trabalho e direito penal, justamente porque as pessoas vão nessa ilusão de que são as disciplinas mais fáceis. E as que mais aprovam constitucional e administrativo, muita gente acha que é muito difícil, mas só escolhe quem realmente conhece, é a disciplina que a pessoa tem a paixão para poder fazer. E eu vejo isso em alunos, o comentário, durante muito tempo ficou essa ideia migrando entre direito do trabalho e direito penal, são as melhores segundas fases que a ordem tem para oferecer. E agora eu tenho ouvido com muita frequência, talvez isso por ser uma fala de cursinho, e aí não no sentido pejorativo, mas os cursinhos falarem que, olha, que para quem se inscreve em tributário, vocês têm 7 peças para poder enfrentar. Eu confesso que em tributário minha carga de conhecimento é pequena, mas eu sei que não são as 7 peças, porque tem recursos, tem bastante coisa para os candidatos olharem. Inclusive agora em tributário mesmo, no 28º exame, caiu um recurso que ninguém imaginava, recurso ordinário constitucional, ninguém esperava, justamente porque às vezes o pessoal negligencia algumas peças. Né? Não, eu vou estudar só o que é realmente da matéria, eu esqueço os recursos. Em direito do trabalho mesmo, a FGV ela vem com histórico de cobrar sempre petição inicial, contestação ou recurso ordinário. Eu tô vendo a hora que eles vão cobrar uma peça bem diferente, porque o pessoal acha que não vai cair outras peças. Fica meio que clichê, né? Não, vai ser, eu enumero 5 peças e falo, essas 5 são as que mais caem. Os cursinhos fazem isso. Essas 5 peças aqui são as mais rotineiras, são as que mais costumam cair. E aí o aluno acaba olhando para essas 5 peças e dando ênfase a ela, e às vezes só passa o olhar, ou nem passa, pelas outras peças. O importante não é ser só aprovado na OAB, é lembrar que quando eu passar na OAB, eu não vou lidar só com 5 peças, 6 peças. Um cliente vai chegar para mim com uma demanda, um caso prático, e eu não vou resolver esse caso prático só com 5 peças de que eu tenha tido conhecimento. Eu preciso realmente conhecer toda aquela ramificação do direito que eu me propus a estudar e me propus a lograr êxito na aprovação. Eu acho que esse é realmente o diferencial. Estudar desde o primeiro período, ler doutrina, chegou na fase ali do 8º, 9º, 10º período, que é quando você vai realmente prestar, aí eu acho que a sinopse e as resoluções dos exercícios são muito válidas. E se o aluno tiver o processo da insegurança, ou achar que a prática jurídica dele às vezes não foi tão bem feita, por ele, ou às vezes pela própria carga horária da faculdade, ter uma carga horária menor, aí sim ele se propõe a fazer um cursinho para a segunda fase. Eu acredito que a primeira fase tem que partir mesmo do aluno, a busca pelo conhecimento. Não é um cursinho que vai te preparar de 5 anos da faculdade em 3 meses de cursinho, como a gente disse. Professora, por falar em cursinho, como que você decidiu iniciar na docência? A docência sempre foi uma paixão quando eu via meus professores falando lá na frente. Eu tinha aquela ideia de olhar e imaginar, e eu falo que profissão é um start que vem na gente. Vai ter áreas na sua vida que você vai olhar e vai falar, eu quero fazer isso. Desde o primeiro período eu vi alguns professores, e aí hoje professores que são referência aqui em Goiás, como o João Augusto de Castro. Eu via eles falando lá na frente, a Cláudia, que hoje é uma grande amiga, eu via eles falando e me gerava aquele interesse pela forma deles conduzirem a disciplina, sobretudo porque eu via paixão. É muito difícil hoje em dia você fazer as coisas, você ver as pessoas fazerem as coisas e fazerem para além do que isso te dá de retorno financeiro. A graduação, eu ver o professor na graduação, ver o professor na especialização, na docência, me mostrava que ali existia paixão. Para a grande maioria dos professores que eu peguei, eu tive essa sorte. Sei que tem alunos que encontram professores que às vezes já estão num momento de cansaço. Não existe professor ruim, eu costumo dizer isso. Ninguém está
ali na frente à toa. Quem chegou ali chegou com uma preparação mesmo. Às vezes o desgaste da docência, a gente sabe que é desgastante, faz com que em um ou em outro semestre aquele professor tenha dado uma caída na animação, na própria vontade de conduzir a disciplina. Mas isso não torna fraco, não existe professor fraco. Existe professor que às vezes naquele momento está desmotivado e dependendo do jeito que a turma for, a motivação volta. E aí eu via eles atuando, foi quando me deu o interesse de quero fazer isso também. Mas aí, claro que como todo final de curso, eu precisei me arranjar profissionalmente. Primeiro eu vou me encaixar dentro do Estado, na área que é a minha área, que é jurídica, que eu já era servidora do Estado nessa época, vou para uma área que seja jurídica, vou fazer as especializações que são necessárias, aí é mais estudo, não são só 5 anos da faculdade, as pessoas precisam parar com essa ideia de que eu vou fazer 5 anos de faculdade e pronto. Não é só no direito, eu vejo gente falando, medicina é assim. Gente, qualquer curso que você se propor a fazer, o estudo é diário, porque o conhecimento ele não para de evoluir, ele evolui o tempo todo. Se ele evolui o tempo inteiro, a gente precisa acompanhar essa evolução. Claro, na própria advocacia aparece algum tipo de demanda, alguma situação, você precisa estudar aquela situação. Então, a gente vê advogados aí exercendo a função há 20 e tantos anos e eles falam, nossa, essa tese é inédita para mim, isso eu não esperava, esse julgado eu não esperava. Então a busca pelo conhecimento ela é do início do exercício profissional até o último dia que você resolver buscar aquela função. Professora, para a gente poder finalizar, deixe uma dica para os alunos que estão nesse momento se preparando aí para o exame da OAB. Eu acredito que realmente a grande dica é se dediquem na graduação. O cursinho vai ser válido no final, ele vai somar, mas ele só vai corroborar com aquilo que você já tem adquirido durante toda a graduação. Se você não fizer uma preparação de fato durante os 5 anos, ainda que você venha alcançar êxito no exame e ter lá o seu status de aprovado, falta de conhecimento e de preparo, de dedicação durante esses 5 anos vai te gerar insegurança no exercício profissional. E lembrando, eu sempre falo isso para meus alunos, a carteirinha da OAB ela não paga a conta. O que vai te fazer pagar conta de fato é a ideia de eu tenho preparo e esse preparo atrai clientes, um cliente me indica para outro porque eu logro êxito naquilo que eu faço. Então, os 5 anos de preparação são 5 anos de conhecimento de fato, de preparação de fato. Eu acho que a grande dica é, nem seja 15 minutos diários. Eu tirei 15 minutos, professor, eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida. 15 minutos todo mundo tem. Então, mapas mentais, resolução de exercício, um vídeo no YouTube, 15 minutos que você tirar por dia, em 5 anos, contabilize 365 dias por ano, vezes 15 minutos diários, vai ter uma grande carga aí de horária de conhecimento que você buscou. Professora, muito obrigado pela presença. Tenho certeza que seus conhecimentos vão inspirar muitos alunos e vão ajudar principalmente aqueles que estão no começo do curso ali a entender essa importância de começar a estudar desde agora. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição e torcer que todos que nos ouvem agora, nos assistem, possam estar buscando mais o conhecimento. O conhecimento é a chave para tudo na vida, em todos os aspectos. Seja profissional, seja pessoal, é ele que realmente move as pessoas. Sem conhecimento a gente não chega a lugar nenhum. Com certeza. Muito obrigado. Obrigada. E vem com a gente traçar o mapa da sua aprovação na OAB. Um abraço e até o próximo vídeo.